Seja bem-vinda você, pessoa, a essa quinta videoaula do curso médio de Filosofia do Filosofitas. Na fita anterior, antes do nosso momento síncrono de autoavaliação, a gente passou por um momento de aprendizagem em que o central foi a reflexão ética. A gente viu e ouviu sobre os pensamentos de Aristóteles sobre a felicidade, o hábito e o caminho virtuoso do meio, sobre as diferenças entre Ocidente e Oriente, reflexões sobre a filosofia africana, diferença entre a ética moral e as fake news. O tema central daquela aula envolvia o acesso e o uso da informação. Nessa quinta fita aula, a gente vai trabalhar uma situação de aprendizagem dividida em 6 momentos, envolvendo como objeto de conhecimento filosófico a civilização científica e tecnológica em diferentes contextos, na ética e na liberdade, na cultura e na religião. O tema trabalhado agora será os impactos do capitalismo no mundo contemporâneo. A categoria continua sendo tempo e espaço. Já a habilidade a ser fortalecida é a capacidade de elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas, expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros. Como situação-problema, continua a pergunta: como os meus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania? Vamos começar então neste primeiro momento de aprendizagem dessa nossa quinta videoaula. O desafio envolve agora a leitura de textos visuais, ou dito de outra forma, a leitura de imagens. Para o currículo paulista e a Base Nacional Comum Curricular, o incentivo à utilização de diferentes linguagens tem relação com a competência geral 4, a comunicação. Essa competência está voltada para a expressão e partilha de informações, ideias, sentimentos e experiências a produzir entendimentos mútuos. Comunicação. Sobre esse tema específico da leitura de imagens, indicamos um vídeo de um canal voltado para o ensino das artes chamado Pirilampo. O nome do vídeo é Artes no Enem, Leitura de Imagens. O link para ele está no fórum de discussões. Bom, vamos agora para a atividade propriamente dita. A ideia é que a partir das imagens a seguir, você crie uma história usando sua criatividade e se baseando em 4 perguntas. Vamos então ver as imagens. Essa e agora essa outra imagem que acompanha o Filosofitas há muitos anos, do Calvin e Haroldo, personagens do Bill Watterson. As perguntas são as seguintes. Ao observar as imagens, que sentimentos elas transmitem? O que será que as pessoas e personagens das imagens estão pensando? O que elas observam? Por quê? Quais serão seus desejos, anseios ou preocupações? É muito importante que você se coloque nesse exercício proposto, que dedique um tempo a pensar e a criar uma história com as imagens e as perguntas. Na discussão específica lá no nosso fórum, deixe lá o que escreveu, seja uma narrativa, outras imagens, poesia, música. Vai além do observar e do pensar e se coloca a escrever. Tente pausar a fita e voltar depois que tiver feito essas tarefas. Logo a gente continua aqui no segundo momento. Vamos começar o nosso segundo momento. Na história da humanidade, a contemplação dos céus e do universo está ligada à busca por compreender o mundo e seus mistérios. Existe uma passagem de um trabalho escrito pelo historiador Diógenes Laércio, no século III d.C., que eu gosto muito e que nos faz pensar sobre isso. Eu vou ler aqui. Anaxágoras, que viveu no V século a.C.,
foi criador da primeira escola filosófica de Atenas, e alguém que já supunha que as estrelas fossem corpos como o Sol, vejam só, embora mais distantes da Terra. Ele, Anaxágoras, segundo Diógenes, vivia uma existência solitária, dedicando-se à contemplação da natureza, desinteressado dos assuntos da polis. Alguém então teria lhe perguntado: Anaxágoras, não te preocupas com tua pátria? E ele teria respondido, apontando para o céu: cala-te, preocupo-me muito com a minha pátria. Que pátria é essa? Nossa Terra, nosso planeta, nosso universo, nossa condição humana? O pensamento que a gente coloca aqui é que a curiosidade do ser humano em relação ao universo que o cerca gerou uma busca contínua pelo conhecimento, tendo gerado os contextos científicos e tecnológicos que a gente vive hoje em dia. Nesse momento de aprendizagem, vamos mencionar aqui 4 nomes importantes nessa história da transformação da curiosidade em feitos tecnológicos. Vamos lá, são eles: Aristarco de Samos, Nicolau Copérnico, Giordano Bruno e Galileu Galilei. A ideia do currículo paulista é que você pause a fita e vá pesquisar sobre esses pensadores. Que você faça registros e procure responder as seguintes perguntas. Veja só. Quais contribuições esses pensadores trouxeram para a evolução da ciência? Por que as suas descobertas ou pensamentos eles foram significativos e importantes para a civilização científica tal qual conhecemos hoje? Então é isso. Dê uma pausada na fita e boas pesquisas e navegações. Você viu, ou vai ver, caso tenha seguido mais a sua orientação do que a nossa, e tenha seguido a videoaula sem pausar e fazer a pesquisa, que todos os 4 pensadores evidenciaram o lugar do planeta Terra no sistema solar e no universo, apresentando-se contrários à teoria geocêntrica, ou seja, da Terra no centro do universo. Aristarco de Samos, na Grécia Antiga, já propunha um universo centrado no Sol, mas, segundo se sabe, ele não tinha uma lente para observar e comprovar a hipótese dele. Isso já aconteceu com Copérnico e com Galileu. Nicolau Copérnico tinha um observatório com instrumentos por ele mesmo fabricados, e Galileu desenvolveu uma luneta astronômica, ou telescópio refrator, que o permitiu, mesmo com uma baixa qualidade de imagem, considerando os padrões atuais, observar as 4 luas de Júpiter e as crateras e montanhas na Lua. Já Giordano Bruno, mesmo tendo vivido na época de Galileu e de Copérnico, ele não teve acesso aos instrumentos e chegou às suas conclusões, veja só, via especulações filosóficas. As ideias ou descobertas experimentais apresentadas por estes pensadores impactaram o nosso conhecimento sobre a verdade em relação ao lugar do nosso planeta no universo, rompendo com as verdades da época em que eles viviam. Imaginem só, a Terra, que era o centro, não é mais o centro do universo. Que tipo de sentimento essa afirmação te causa? O que você pensa a partir dessa verdade? Que a Terra não é o centro. Não deixe de participar das discussões no fórum para a gente poder conversar sobre esse segundo momento dessa situação de aprendizagem. Lá também você vai encontrar a sugestão de um pequeno vídeo feito sobre Galileu que está colocando ele como o pai da ciência moderna. Chegamos ao terceiro momento. Galileu escreveu que o vasto livro do universo
estaria escrito em linguagem matemática e que seus caracteres seriam o triângulo, o círculo e outras figuras geométricas, sem as quais seria impossível compreender uma só palavra. Ainda que a ciência moderna tenha surgido com essa forte ligação ao universo dos números e das figuras geométricas da matemática, ela tomou também outros caminhos rumo ao que ficou conhecido como ciências humanas e sociais. É o momento da gente refletir sobre isso e outras questões. Para isso, a gente vai ler o trecho de um texto que saiu no Jornal da USP, do sociólogo e professor José de Souza Martins. O nome do texto é Ideologia na Ciência no Brasil. Vamos lá. É frequente entre nós que análises baseadas nas ciências sociais sejam confundidas com interpretações de senso comum por parte de cientistas das demais áreas do conhecimento. Não levam em conta o que é metodologicamente próprio das diferentes ciências. Provavelmente, nem sabem que uma das funções das ciências sociais é a de estudar e diagnosticar as consequências socialmente problemáticas do próprio desenvolvimento científico. Uma inovação agrícola lucrativa e produtiva, por exemplo, pode levar à miséria milhares de pessoas. Uma inovação médica, como uma vacina, pode aterrorizar multidões. Tivemos no Rio a revolta da vacina, em 1904, em reação à obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. A alta racionalidade da ciência não é imune a irracionalidades sociais sociologicamente explicáveis. Num momento politicamente difícil como este, interpretações sociológicas e antropológicas da realidade podem ser essenciais para o desenvolvimento de uma consciência socialmente crítica, até mesmo em relação a ameaças que pesam sobre o trabalho científico e o ensino da ciência. O trabalho científico é limitado pelas ideologias não científicas dos cientistas. Em nome da religião que eventualmente professe, um cientista pode cercear-se na pesquisa, suprimindo temas e problemas de investigação que contrariem suas convicções religiosas. Ou, em nome de determinada opção político-partidária, mesmo um cientista social pode fazer danosas correções de interpretação para que não colida com suas ideias não científicas. Essas invasões podem não afetar o rigor técnico e formal da pesquisa científica em si, porque a interferência se dá antes, veja só, na escolha dos temas e na definição dos problemas de investigação. Mas erguem as muralhas intransponíveis do proibido à descoberta científica. Não é raro que haja quem pense que a função do cientista se baseia no pressuposto da condição de ateu. Em alguns casos, nas culturas de religiosidade extremada e ultramontana, a ultramontana aqui tem relação com os fiéis que atribuem ao Papa um importante papel na direção da fé e do comportamento do homem. Então, em alguns casos, nessas culturas de religiosidade extremada ou ultramontana, a opção pelo ateísmo favoreceu defensivamente a indagação científica. Nos cientistas de opção preferencial pela ciência, a opção pelo ateísmo deixou aberta a iluminadora porta da dúvida em relação ao propriamente extracientífico. Exatamente porque a ciência não é campo de certeza absoluta. Ciência só é ciência cercada pela margem da incerteza, da dúvida. Todo o tempo a ciência põe em dúvida o já sabido. Ainda que acumulativo, o conhecimento científico é provisório e relativo. Não obstante, o senso comum do cientista é peculiar, diverso do da pessoa comum. Que texto! Que texto! Acho que vocês podem pausar,
voltar, acessar o link do texto disponível na discussão, ler com calma, ouvir com calma. É um texto realmente impactante. Acho que a gente pode reler esse finalzinho do texto agora com aquela já famosa tirinha do Carlos Ruas aparecendo aí na tela. A ciência não é campo de certeza absoluta. Ciência só é ciência cercada pela margem da incerteza, da dúvida. Todo o tempo, a ciência põe em dúvida o já sabido. Ainda que acumulativo, o conhecimento científico é provisório e relativo. Não obstante, o senso comum do cientista é peculiar, diverso ou diferente do da pessoa comum. Bem, vamos lá voltar ao texto. Lá na nossa terceira fita aula, nós falávamos bastante sobre o conhecimento científico, o filosófico, o tácito, os conhecimentos tradicionais e o senso comum. Tanto o que a gente chamou de senso comum utilitário, quanto o senso comum ideológico. Vamos tirar um pouco essa fita atual aqui e colocar o trecho dessa terceira que a gente gravou sobre a ciência. O conhecimento científico, ele se constrói sob o olhar da investigação, com rigor e método. Quando a gente faz ciência, a gente abre mão do infinito, dando valor às frases afirmativas. O cientista, ele precisa falar afirmativamente. Ele diz que sabe. Imagine só você indo ao médico e ele falar para você, sei que nada sei. Então, eu sei, em probabilidade, baseado nisso que eu estou observando, que é isso. Então, o cientista ele abdica do infinito e dá valor às frases afirmativas. Essas afirmações elas são construídas dentro de margeamentos, de margens que delimitam, como se fosse um mapa de coordenadas, possível de ser criticado e de ser comprovado por outros cientistas em outros lugares do mundo. Além dessas afirmações, na ocasião a gente trabalhou a ideia da relação da ciência com as evidências. Lá a gente falou do fato da ciência trabalhar com evidências. Palavra que no dicionário quer dizer claro, aceitável, indiscutível. A gente também refletiu que há vários tipos de evidências ou de clarezas. Há clarezas ou evidências conclusivas, substanciais, clarezas moderadas, evidências limitadas e insuficientes também. No senso comum, em alguns processos dos conhecimentos científicos, a gente pode pensar que há muito de uma clareza que, apesar de evidente para quem a percebe, para quem está percebendo aquela evidência, ela é insuficiente ou limitada segundo a lente da ciência. No caso do senso comum, sobretudo o ideológico, essas insuficiências são ainda mais consideráveis, sobretudo se o referencial que a gente adotar for o científico. Eu lembro aqui que, por senso comum ideológico, a gente conceituou ser aquele senso comum que favorece a formação de crenças contraditórias e preconceituosas. Bem, vamos voltar ao texto do professor José de Souza Martins, lá do Jornal da USP, e vamos voltar para esse texto. Lá, aparece que é frequente que as análises baseadas em ciências sociais sejam confundidas com interpretações de senso comum. Quais pensamentos e sentimentos chegam até você sobre isso? Você concorda? Como que você compreende o conhecimento científico das ciências humanas? Participa com a gente lá na discussão do fórum. As suas respostas, elas podem ser no formato de texto, de imagem, de vídeo, de desenho, o que mais você achar interessante. Liberte-se quanto ao da dissemiose. Apenas se expresse com o que passa por você neste filosofar possível.
Só não deixe de comentar. Seguindo com o texto, o Ideologia na Ciência no Brasil, uma parte muito interessante e significativa, ao nosso ver, está no momento em que o professor escreve do problema das limitações na escolha dos temas e na delimitação, que escreve do problema das limitações na escolha dos temas e na definição dos problemas de investigação. A filosofia, ela nos permite poder pensar que, por vezes, os trabalhos científicos eles podem ser e são, por vezes, delineados em nome de religiões, de opções político-partidárias e mesmo, por que não, né? Conhecimentos de senso comum ou conhecimentos taciturnos. Você se lembra dos conhecimentos taciturnos? Ou conhecimentos tácitos, né? Aqueles conhecimentos individuais, pessoais. O que chega de pensamento e sentimento em você sobre isso? Ciência humana, senso comum, ideologia, o que aparece por aí? Participa com a gente lá na discussão do fórum. As suas respostas, elas podem ser no formato de texto, de imagem, de vídeo, de desenho, o que mais você achar interessante. Liberte-se contra a audaz semiose. Apenas se expresse com o que passa por você neste filosofar possível. Para terminar esse nosso terceiro momento, vai uma última pergunta para você se deixar indagar. Recuperamos há pouco que no conhecimento científico abre-se mão do infinito, dando valor às frases afirmativas. Quando a gente faz ciência, a gente abre mão do infinito, dando valor às frases afirmativas. Diante disso, o que pensar do momento do texto em que aparece que a ciência não é campo de certeza absoluta? Ciência só é ciência cercada pela margem da incerteza, da dúvida. O que essa afirmação significa? Pausa a fita, pensa, durma, coma, repense, sinta, pense, repense. Pause a fita de novo. Vamos olhar de novo para a imagem do Carlos Ruas, do Sábado Qualquer. Ora, se a ciência dá valor às frases afirmativas, como que a gente explica a satisfação do cientista aí do quadrinho com um ponto de interrogação? Vamos tentar te explicar, ou melhor, fazer você pensar e sentir sobre isso, sugerindo uma pequena alteração na tirinha. Olha só. A ciência e o cientista abdicam do infinito quando respondem. Mas eles não se esquecem que precisam da interrogação sempre aberta para continuar. É preciso estar sempre olhando para os céus. É aí que o filósofo fala dentro do cientista. O que chegou aí para você? Sempre bom lembrar, vamos compartilhando isso que chega de sentimento, de pensamento, lá no fórum. Nesse momento 4, a proposta agora é falarmos da Guerra Fria. Você lembra o que foi gravado na fita passada, quando a gente falava da divisão Oriente e Ocidente? Durante a Guerra Fria, apareceram contornos políticos, associando o Ocidente com o capitalismo e a democracia, e o Oriente com o socialismo e as ditaduras. É importante perceber o quanto essas divisões são falhas, sobretudo quando começam a gerar juízos de valor ideológicos e preconceitos que colocam o ocidental como o símbolo do desenvolvimento e da liberdade democrática. No período da Guerra Fria, que ocorria depois da Segunda Grande Guerra, o presidente estadunidense Harry Truman
apresentava os princípios da doutrina Truman, com a qual os Estados Unidos assumiam uma luta contra os avanços socialistas. E era lançado o Plano Marshall, com o objetivo de financiar a recuperação no pós-guerra dos aliados do bloco capitalista. Os Estados Unidos também organizavam uma aliança militar, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Já na União Soviética, criava-se o Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua, a Cominform, o Escritório de Informações dos Partidos Comunistas e Operários, e a Aliança Militar do Pacto de Varsóvia. Desse clima de antagonismos entre as duas potências, além de conflitos armados como as guerras nada frias da Coreia e do Vietnã, ocorria a chamada corrida espacial. Vamos ler um pequeno texto extraído do material trabalhado no 9º ano do ensino fundamental paulista. Vamos lá. Sputnik 1, Explorer 1, Vostok 1, Mariner 2, Ranger 7, Luna 9, Apollo 8, Apollo 11. São algumas das sondas espaciais e naves que exploraram a órbita da Terra e da Lua. Mas qual a relação entre ir para o espaço e a Guerra Fria? A corrida espacial teve as suas origens na corrida armamentista entre União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Estados Unidos da América após a Segunda Guerra Mundial. Toda pesquisa e investimentos em tecnologia aceleraram os avanços científicos na época. No entanto, produziram também armas de destruição em massa, como mísseis intercontinentais inteligentes, submarinos com mísseis de ogivas nucleares, porta-aviões nucleares, satélites espiões, dentre outros armamentos que geraram um clima de tensão durante todo o período. Esse momento histórico provocou muitos avanços na civilização científica. Um deles pode ser evidenciado pela tal da corrida espacial. As pesquisas e os investimentos em tecnologia alavancaram o progresso e a disputa cada vez maior entre o capitalismo e o socialismo. Essas disputas nem sempre foram éticas e respeitosas, fazendo o avanço tecnológico acontecer a qualquer preço. E aí? O que chegou de pensamentos e sentimentos aí em você? Olha só esse trecho da música A Paz, do Gilberto Gil. Aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição! Só a guerra faz nosso amor em paz. Guerra e paz, a paz e a guerra. Da guerra, a paz. Da guerra, a tecnologia. Da guerra, as bombas e os computadores. A internet, os aparelhos celulares, as mídias sociais, as inteligências artificiais. Nesse momento, a gente pode lembrar do tema da nossa segunda fita aula, as contradições da civilização. Você se lembra? O tema trabalhado nessa videoaula vai ser as contradições da civilização. A categoria continua sendo a mesma da primeira aula, tempo e espaço. Se você buscar aí pela história da internet nas ferramentas de busca, é muito provável que você vai encontrar informação da relação entre a Guerra Fria e a invenção da própria internet. Tá aí algo interessante para você buscar agora ou depois. Bom, seja no depois ou no depois agora, vamos seguindo para o final desse quarto momento de aprendizagem. Para isso, é sugerido que a gente observe a imagem do mural concebido por Diego Rivera, em 1933 e 1934. Ainda que feito antes da Guerra Fria, já ficava explícito ali a divisão Estados Unidos e União Soviética. O mural se chama Homem, Controlador do Universo. No fórum você vai encontrar um link para a imagem em alta definição e lá você vai poder passear por ela.
Olha só a imagem. A composição é dividida em três. Na parte central, um homem operando a máquina que controla o universo. Em um dos lados, o painel representa o mundo capitalista, com cenas variadas. Olha lá a imagem de uma estátua de algum personagem da mitologia grega com um rosário no pescoço, os braços cortados e sem as mãos, representando aí o aspecto religioso. Charles Darwin representando o evolucionismo, o exército da Primeira Guerra Mundial, o confronto entre diferentes classes sociais. Já no outro lado, temos o mundo socialista, ali representado por figuras de Lenin, Marx, Trotsky, Engels. Tem também o Exército Vermelho e a menção à ideia de união da classe trabalhadora, representada pelos trabalhadores ali na Praça Vermelha. Olha só, uma estátua semelhante à do outro lado, só que ela está decapitada, está sem o crucifixo e com as mãos fortes. Os braços não estão cortados. E aí? O que essa imagem te provocou? Ela te ajudou a pensar em algo sobre a presença da ciência e da tecnologia no contexto da disputa capitalismo e socialismo? Divide com a gente suas respostas e perguntas na discussão específica do fórum. Então a gente chegou ao quinto momento de aprendizagem. Vamos lá. Faz parte das vontades e do imaginário do homem viajar para o espaço, explorar o universo. Para pensar sobre isso e acerca da possibilidade do ser humano viver fora do planeta, o currículo paulista sugere o que chamou de uma nova corrida espacial. Essa nova corrida, ao invés de se dar entre as potências da União Soviética e dos Estados Unidos, estaria hoje acontecendo entre os multimilionários do capitalismo, envolvendo embates e envolvimentos com os cientistas de todo o planeta. No fórum de discussão, há um artigo bem interessante que saiu na Tilt, o canal sobre tecnologia do UOL. Ele se chama 1 milhão de humanos em Marte até 2050. Plano ambicioso de Musk dará certo? A ideia é que você possa ler esse texto e, na sequência, elaborar um texto seu sobre o que lhe ocorrer. Pode ser um texto argumentativo, uma imagem, um desenho, uma história em quadrinhos, uma poesia, uma música. Lembre-se daquela coisa de libertar-se quanto ao dado de semiose. Feito esse multitexto, basta compartilhar conosco no fórum de discussões dessa videofita aula. O texto traz a intenção do Elon Musk, o fundador da SpaceX, uma empresa de exploração espacial privada. Inspirado nos contos de ficção científica do russo Isaac Asimov, o empresário capitalista diz que aprendeu a buscar iniciativas no sentido de prolongar a existência da civilização humana. Inserido nessas iniciativas do Elon Musk, além de seus incentivos para a produção dos carros elétricos, ele planeja construir uma cidade, veja só, em Marte. Segundo ele diz, com muitos empregos. A ideia dele é enviar 1 milhão de pessoas em uma frota de 1.000 espaçonaves que estão sendo construídas de 120 metros de altura. Nesse ponto, a gente separou aqui para você algumas falas que estão lá no texto de 2 cientistas brasileiros. Vamos ver o que diz o professor João Steiner, professor titular de astrofísica do IAG, o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Eu tenho a melhor das impressões do programa SpaceX, mas a lorota de mandar 1 milhão de pessoas para Marte nos próximos 30 anos me parece um mero jogo de marketing. É um delírio total.
E ele continua dizendo: o Elon Musk tem tido iniciativas louváveis, mas também tem falado um bocado de bobagem. O professor João também avalia que faz mais sentido começar por uma colonização mais próxima da Terra, em um projeto que não fique nas mãos de uma única empresa privada. Ele vai dizer: existem planos para instalar uma base na Lua, e isso me parece viável a médio ou longo prazo, principalmente se for um plano multinacional. Olha só que interessante, né? O ser possível falar em uma viagem, em uma colonização da Lua, né, e de outros planetas, de um modo concreto e científico. Isso tem sido possível hoje em dia. Vamos agora para as falas do outro cientista brasileiro, o astrônomo Júlio Lobo, do Observatório Municipal de Campinas, Jean Nicolini. Eu acho impossível 1 milhão de pessoas em Marte até 2050. Ainda precisamos de uns 200 anos para chegar nesse ponto que Musk diz. Ele poderia dar os tais empregos para pessoas aqui na Terra, por enquanto. O que você pensa disso? O que pensar da geração de empregos, ou mesmo a priorização do uso do dinheiro terrestre? Pode pausar para pensar, ou se não, vamos seguindo aqui com os pensamentos do astrônomo Júlio Lobo. Vamos lá. Lobo acredita que falar em 100 pessoas, quem sabe umas 1000, até poderia ser factível. Mas a logística para abrigar um volume enorme de gente em um planeta pouco conhecido vai exigir uma mudança de pensamento. Além disso, tem o desafio da tecnologia em si para começar uma civilização do zero em um lugar desconhecido. Olha só que interessante o que o Júlio Lobo diz. É preciso criar bases políticas, bases sociais e bases ecológicas. E continua. Você precisaria ter forças de segurança, hospitais, centros de produção de alimentos, reservatórios de água, geração de energia, abrigos subterrâneos para se proteger das explosões solares, contingências para o risco de contaminação por vírus que possam vir a ser encontrados no planeta, algum tipo de prefeito para organizar a cidade. E não podemos chegar arrasando, poluindo um planeta até então intocado. Outro ponto que o astrônomo menciona seria a estabilidade emocional dos colonizadores. Ele comenta de forma reflexiva: se uma pessoa comum, não um cientista ou astronauta, reclama de uma viagem de 12 horas em um avião, imagina só meses em uma nave. Imagina anos sem ver uma praia, sem tomar sua cervejinha, sem ficar ao ar livre. Imagina poder tomar apenas um banho de 2 minutos por dia. Como que ficaria o psicológico dessas pessoas? E aí? O que te chega de pensamento e sentimento? Pare e, no seu tempo, faça o seu multitexto. Lembra que pode ser uma narrativa, uma dissertação, um desenho, uma foto, uma colagem, uma história em quadrinhos, uma poesia, uma música e por aí. Depois, compartilha com a gente. Para terminar a situação de aprendizagem dessa quinta fita aula, chegamos ao sexto momento e a gente vai resolver uma questão do Enem de 2016, o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos lá. A promessa da tecnologia moderna se converteu em uma ameaça. Ou essa ameaça se associou àquela de forma indissolúvel. Ela vai além da constatação da ameaça física. Concebida para a felicidade humana, a submissão
da natureza, na sobremedida de seu sucesso, que agora se estende à própria natureza do homem, conduziu ao maior desafio já posto ao ser humano pela própria ação. O novo continente da praxis coletiva que adentramos com a alta tecnologia ainda constitui, para a teoria ética, uma terra de ninguém. Esse trechinho, esse texto da pergunta, é extraído da obra O Princípio da Responsabilidade, do filósofo da bioética Hans Jonas. Vamos lá, continuando a questão. As implicações éticas da articulação apresentada no texto impulsionam a necessidade de construção de um novo padrão de comportamento, cujo objetivo consiste em garantir a sobrevivência de gerações futuras, b, o pragmatismo da escolha individual, c, a valorização de múltiplas etnias, d, a promoção da inclusão social, ou e, o fortalecimento de políticas liberais. Pause a fita, rebobine, pense, repense, responda e só então retorne. A resposta correta é a letra A, a sobrevivência das gerações futuras. A sobrevivência das gerações futuras. A gente nota que, ainda que a temática da ligação entre desenvolvimento da tecnologia e a ameaça da vida no planeta possa evocar ou chamar conversas e pensamentos sobre as outras alternativas, as escolhas individuais, as políticas liberais, a valorização das diferenças e a inclusão social, não é esse o centro da citação apresentada ali no texto do Hans Jonas. Por isso, a resposta correta é a alternativa A. A citação na questão, ela fala em termos do maior desafio já posto ao ser humano e de uma constatação de uma ameaça física. Por isso, o correto, quando a gente pensa em um novo comportamento humano, baseado nas reflexões postas, é a busca por garantir a sobrevivência das gerações futuras no planeta. E como é que a gente faz isso? Chegamos no momento de finalizar a nossa fita. A gente deixou no fórum de discussões para você assistir e comentar o link para o episódio 8 da série Cosmos, chamado Viagens no Espaço e no Tempo. Esse episódio da série é um caminho para a gente poder aprofundar as reflexões sobre o desejo do ser humano em explorar e habitar o que temos além do planeta Terra. E é também um chamado para a gente pensar o infinito e o nosso tamanho no universo. Terminando, como tem sido praxe, a gente vai retornar à pergunta problema do curso. Como os meus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania? Ou como que os desejos individuais de uma pessoa ou particulares de um grupo podem ser compatíveis com as necessidades coletivas ou com as necessidades da vida no planeta? Os desejos da nova corrida espacial, eles são compatíveis com as necessidades da ética da vida? Você acha que eles são compatíveis com a bioética? O ser humano, ele segue explorando os recursos naturais do planeta em prol da tecnologia. A produção e a cultura no capitalismo é contraditória, produzindo ao mesmo tempo desigualdade e desenvolvimento, guerra e paz, atendendo e suprindo necessidades, ao mesmo tempo que cria necessidades artificiais que geram um excesso de consumo dos recursos naturais. A gente chegou em um ponto em que é preocupante, ocupante e verdadeiro afirmar que as gerações futuras precisarão de novos recursos naturais. Onde a gente vai encontrar esses recursos? Quais novos recursos podem ser explorados?
Ou quais recursos precisam deixar de ser utilizados? Será possível uma saída mais criativa do que a colonização de Marte ou da Lua, ou de algum outro satélite, por uma pequena parcela da população? Será que a gente pode encontrar saídas mais abrangentes? Será possível uma mudança de consciência e de comportamentos no capitalismo contemporâneo? Nessa história, como que fica o cuidado com o planeta, que ambientalistas há tempos já vêm fazendo alertas? Perguntas, interrogações, indagações. O que você dirá? O que você diria? Filosofar, filosofia.